Bom dia, igreja, graça e paz. Hoje a voz não está legal. Até perguntei ao pastor se eu peguei o resfriado com ele, né? Mas, na verdade, sexta-feira eu estava aqui boazinha, né? Camila e Yasmin. E ontem acabei pegando um resfriado, mas nada nos impede de falar do Senhor Jesus com a voz feia, com a voz bonita. A gente fala, né? E eu queria dividir com vocês uma reflexão que o Senhor me deu ontem. E parte muito do tempo em que a gente tem vivido. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, de muitos cristãos, a palavra, eu já fiz de tudo. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, eu vou entregar o jogo. Vou finalizar, não tem mais o que fazer. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu tenho ouvido isso constantemente das pessoas. Eu já fiz de tudo. Então, até aqui deu. Eu fiz o que eu podia fazer. Não posso fazer mais. E isso em inúmeras circunstâncias da vida. No casamento, né, na saúde, problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas com o marido. Em todos os aspectos da vida eu tenho ouvido muitos dizendo, eu já fiz de tudo. E aí eu comecei a pensar, o que é a gente fazer tudo? É a gente ir até onde a gente pode, não é isso? Mas a palavra que o Senhor me deu essa manhã é um convite para a gente transpor a barreira do impossível. E é óbvio que eu e você não conseguimos fazer isso sozinhos. Então o Senhor me trouxe, à memória um texto que você conhece bem, de alguém que transpôs a barreira do impossível. Porque entendeu que quando a gente já fez de tudo, então agora a gente precisa clamar e tocar naquele que pode fazer o que eu e você não pode. Para transpor o impossível, a gente precisa do Deus do impossível. Então eu queria dizer para você nessa manhã que talvez entrou aqui por essas portas e já falou exatamente isso que eu comecei aqui a falar. Eu já fiz de tudo. A partir de agora eu estou lavando as minhas mãos. Eu queria dizer para você que há um convite do Senhor essa manhã para você. Ok, você já fez de tudo, mas hoje o Senhor te trouxe esse lugar para dizer que o impossível é com Ele. Agora você vai colocar na mão dele, porque você já fez o que humanamente você podia fazer, mas aquilo que é além do humano, ele pode fazer. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que nos acompanha de casa, você que está aqui, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43. Nós vamos ler até o versículo 48. Você conhece bem essa história, porque é uma história de uma mulher que atropela outra história, que é a história de Jairo. Mas é uma história verídica, é algo que aconteceu e que vai trazer para mim e para você hoje um olhar diferente do impossível. Eu queria dizer que a gente vive numa sociedade em que a gente consegue medir tudo com a régua, dos fatos, da ciência, não é isso? A gente tem essa necessidade. E a gente aprende desde cedo que o que não se mede, que o que não é tangível, a gente precisa deixar de lado. A gente precisa de fatos, a gente precisa de coisas concretas. Só que quando a gente encontra Jesus, Jesus é o paradoxo disso. É aquilo que você vai precisar abrir mão do tangível, do fato, para viver algo além disso. O convite do Senhor hoje é um salto. O teólogo Kierkegaard, ele fala que a gente necessita de um salto de fé.
O convite hoje é de um salto de fé. Preste bem atenção, quando você aprendeu no mundo que só o que é tangível, só o que é fato é para ser considerado, no momento que você encontrou Jesus, você precisa entender que o salto de fé é além do tangível. É além do que é medido, é além do que é mensurado. Vocês conseguem entender isso? Porque o humano é mensurado, o nosso Deus não. Então eu queria dividir com você uma mulher que saiu do mensurado, do tangível, do impossível e deu um salto de fé no momento da vida dela. Eu queria convidar você a ler comigo a partir do versículo 43 do Evangelho de Lucas. E eu escolhi Lucas, apesar de Marcos e Mateus também falarem dessa mulher, porque Lucas, ele dá uma informação que Marcos e Mateus não dá. Ele diz que ninguém pôde curar essa mulher. Ela já tinha tentado de tudo. Ele é o único que fala isso, que ninguém pôde curar esta mulher. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vai em paz. Olha que maravilha. A nossa história narra uma mulher acometida de uma hemorragia durante 12 anos. A gente não sabe o que causava a hemorragia dessa mulher, mas a gente sabe o contexto que essa mulher estava inserida. A gente sabe que as mulheres, de acordo lá com a lei cerimonial, de Moisés, quando as mulheres estavam nas regras, no período de regras delas, elas eram tidas como impuras. Só que essa mulher, ela estava com uma hemorragia constante. Então, ela era declarada impura o tempo inteiro, não tinha só uma vez no mês. Então, ela sofria de uma patologia individual, uma doença. E vocês, não sei se vocês já tiveram contato com alguém que tem hemorragia, provavelmente essa pessoa vai ter deficiência de ferro, ela vai ter anemia, e ela vai começar a ficar fraca, ela vai ter dificuldade, ela vai começar a atingir a memória. São diversas coisas que acontecem no corpo que está com uma hemorragia que não se para. Mas dentro do contexto desta palavra, essa mulher também sofria de uma patologia social. Como impura, ela não podia chegar perto das pessoas. Ela tinha um impossível e nem podia contar com as pessoas, porque ela não podia estar perto de ninguém. Ela não podia ter contato com ninguém, ela não podia andar na rua, ela não podia, porque o verbo que se usa por impuro aqui não era só impuro de não ser puro, era o impuro de ser aquele que contamina. Então, se ela encosta em alguma coisa, ela contamina aquilo que ela encosta. Essa mulher devia sofrer num desespero, numa solidão, sozinha. Eu fico pensando, 12 anos você no mesmo problema. 12 anos você com uma hemorragia. Não estamos falando do tempo de hoje, não temos a medicina, não tínhamos a medicina que temos hoje. Mas mesmo assim, tudo o que essa mulher podia fazer, ela fez.
A palavra de Deus diz isso, que ela procurou, gastou todos os seus bens com os médicos daquela época. Mas ninguém podia curar. E aí a escolha do Evangelho de Lucas, porque ninguém podia fazer. O que ninguém pode fazer é impossível. E quando a gente reconhece que ninguém pode fazer por nós nada, nem nós mesmos, aí sim a gente chegou na barreira do impossível. E aí a gente cai no problema que eu falei antes. Nós estamos acostumados a simplesmente chegar no impossível e dizer, tudo bem, chegou no impossível. Eu vou aceitar o impossível. Eu vou me acomodar no impossível. É impossível. Mas presta bem atenção. O impossível é impossível até ele achar Jesus. Então, quando Jesus ele entra na situação, ele transforma o impossível em possível. Cantamos aqui nessa manhã, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não é isso? Para uma pessoa sentar e louvar, como foi o texto lido pelo pastor aqui, aquele povo à beira do rio da Babilônia chorando, tendo que louvar. Irmãos, é só um coração que tem fé num Deus que pode mudar o impossível. Como eu posso chorar e louvar ao mesmo tempo? Porque eu creio num Deus do impossível. E essa mulher, ela rompe aquela solidão, rompe aquele desespero no momento que ela ouve falar de Jesus. Ela podia ter continuado na casa dela, eu imagino o quanto ela estava fraca. Ela correu um risco tremendo, irmãos, porque provavelmente as pessoas da redondeza sabiam que aquela mulher, ela era impura. Ela estava há anos sofrendo da mesma enfermidade, ela sofreu um risco de estar na rua e sofrer represária das pessoas. Ela se lançou na multidão, porque ela queria tocar em Jesus. A palavra de Deus é muito clara para mim e para você nessa manhã. Talvez você já tenha esbarrado num impossível nesse momento. E aí a sociedade vai te dizer, é isso, aceita que dói menos. Mas Jesus vai te dizer, eu sou o Deus do impossível. Aquela mulher, irmãos, ela não queria tocar em Jesus simplesmente numa questão tátil. Ela queria tocar com o coração dela. E ela se lança num salto de fé, independente do risco que eu vou correr, independente da vergonha que eu vou passar, porque muitas pessoas vão me olhar no meio da multidão, o que você está fazendo aqui? Que você não pode estar aqui. Eu vou me lançar num salto de fé, porque eu sei que Jesus pode mudar a história da minha vida. É esse salto de fé que o Senhor nos convida essa manhã. Enquanto cantávamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. O Senhor estava olhando para a gente, esperando esse salto de fé dentro de nós. Senhor, não importa as circunstâncias, eu vou tocar você. Eu vou tocar em você, Senhor, não importa se eu tenho que passar pela multidão, se eu tenho que passar pela vergonha. Olha, o improvável é para mim e para você, mas não é para Ele. O impossível é para mim e para você e não é para Ele. Seja enfermidade, seja o que for. O pastor falou aqui, enquanto estamos aqui orando, o teu filho pode estar em algum lugar, você ora anos por esse filho. E a situação não muda. Essa mulher passou 12 anos, irmãos, dentro da casa dela, só acreditando que para ela existia um impossível, não tinha mais chance. Eu queria dizer para você nessa manhã, essa palavra é para você que disse, eu já fiz de tudo, tudo bem, agora toca no Senhor, porque Ele vai fazer o impossível. Você já fez de tudo, ótimo, agora se lança num salto de fé em direção a Jesus.
Seu coração precisa se lançar nesse salto de fé em direção a Jesus. Essa mulher, ela vai diante da multidão. Ela já tinha gasto tudo que ela podia. Talvez o seu tempo já foi gasto. Quantos anos orando pela mesma situação? Quanto tempo orando? O que Jesus nos convida hoje, irmãos, é continuar em fé, crendo que Ele é o Deus que pode. Essa mulher, ela se lança no meio da multidão e ela toca na borda da capa dele, diz. E no mesmo momento, a hemorragia estancou. Engraçado é o paradoxo de uma mulher que doente há 12 anos, tanto tempo, e no instante que ela toca, é instantâneo. Ela é curada. Presta bem atenção. Jesus nos convida nessa manhã a tocar nele com o nosso coração. Não basta você só saber, porque isso todo mundo sabe. Não basta você entender que Jesus já fez muita coisa na sua vida e na vida dos outros, porque isso todo mundo sabe. O que Ele quer é que a gente toque nele com fé nessa manhã. Que a sua fé saia daqui renovada nessa manhã, para que você possa tocar em Jesus com fé. E essa enfermidade, seja ela espiritual, seja ela física, seja curada em nome de Jesus. Essa mulher, ela se lança, ela teve que abrir mão da vergonha, ela teve que abrir mão de tantas coisas para se lançar, mas aquilo que estava dentro dela era maior até do que ela mesma. A fé movia aquela mulher. Você sabia que a fé, ela nos move? A fé, ela nos move. A fé não faz a gente ficar estagnado. A fé, ela impulsiona a gente a pensar, a mensurar um lugar além do impossível. Nessa manhã o Senhor fala para mim, para você, começa a sonhar com além do impossível. Além, começa a ver além, porque você só está vendo até agora a barreira do problema. Não, nessa manhã o Senhor nos convida além. Pastora Joyce, além. Começa a pensar além do impossível. No dia que você vai chegar aqui nesse culto, como vai ser o culto que você vai declarar que você foi curada. Essa mulher, ela toca em Jesus. E ela toca, irmãos, de uma maneira tão especial. Não é apenas um toque, é tocar com fé. E Jesus sente que dele saiu poder, sente que dele saiu virtude. Você acha que Jesus, ele é diferente, ele trata as pessoas com diferença? Claro que não. Se essa mulher tocou com o coração, se você tocar, vai sair poder e vai sair virtude. O Senhor é o mesmo com todos. Pastora Roseli, o Senhor é o mesmo. Creia, né? O toque, o Senhor é o mesmo que muda a circunstância. Ele é o mesmo. E essa mulher tocou, né? E ele pergunta, quem é que me tocou? Olha que toque. Eu não sei se você já teve a experiência, né, de dizer, hoje a minha oração vai ser diferente. Eu queria dividir com vocês que no final do ano, eu tive uma crise no meu casamento sem precedente. Depois de 15 anos, né, com ele, passei por uma situação assim que eu jamais imaginei que eu ia passar. E eu me peguei falando essa frase, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. E eu comecei a olhar e ver que aquilo dali era impossível para mim, mudar aquela situação. O casamento simplesmente estava escorrendo pelas mãos. Sabe aquele sentimento que a gente tem de que a gente não é capaz de fazer nada? Chegou a barreira do impossível. Eu não tinha como mudar, eu não tinha como mudar a mente dele, eu não tinha como mudar a situação. E teve um dia, irmãos, foram muitos dias de angústia, muitos dias de dor, muitos dias difíceis. Mas teve um dia, uma madrugada, que eu falei assim, não, hoje eu vou reagir. Eu vou dobrar o meu joelho
e hoje eu vou tocar em Jesus. E naquela madrugada eu dobrei o meu joelho. E o Senhor falou profundamente comigo, começou a ministrar no meu coração o que eu tinha que fazer. Preste bem atenção, eu estava há 2 meses passando por aquela situação, mas ainda não tinha tocado em Jesus. Eu só tinha falado, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, olha a situação, Senhor, era aí. Mas chegou o dia que Ele falou, não, eu quero um salto de fé. Eu quero que você consiga ver além, para que eu fale com você o que você tem que fazer. E naquela madrugada, irmãos, eu dobrei o meu joelho. E toquei em Jesus. Quando eu levantei, já era outra pessoa. Quando eu levantei, o Senhor disse para mim tudo o que eu tinha que fazer. E eu vou dizer, Ele fez o impossível. Ele restaurou o meu casamento. Porque Ele é assim. Mas Ele quer que a gente se aproxime dEle com fé. Né? Aquele toque que diz, Senhor, independente da circunstância, eu acredito. Como o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas eu acredito que o Senhor vai fazer. Irmãos, essa mulher, vítima de uma patologia individual, vítima de uma patologia social, rompeu em fé quando ela atravessa uma multidão e ela encosta ali na barra da roupa de Jesus. Irmãos, aquele momento, o coração dela diz, eu creio. Eu creio. E é isso que Jesus quer ouvir do teu coração. Eu creio, Senhor, eu creio independente da circunstância, eu creio independente do diagnóstico, eu creio independente dos anos que eu estou sangrando, eu não sei qual é o sangramento da tua vida. O que eu sei é que para toda hemorragia existe Jesus. O meu casamento sangrava e Jesus estancou a hemorragia. Eu vou dizer para vocês, humanamente, eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Ele não queria e não queria. E foi assim, no sobrenatural de Deus, que da noite para o dia Deus mudou a mente dele. Não vai ser diferente com você. Toque em Jesus nessa manhã e fala, Senhor, eu creio. Senhor, eu vou colocar aqui agora na mesa o jogo. Eu já tentei de tudo, mas nessa manhã eu reconheço a minha dependência sua. E nessa manhã eu reconheço que a minha limitação chegou. Agora eu vou tocar no Deus do impossível. Agora eu vou falar com Deus do impossível. Agora eu vou esperar no Deus do impossível. E Jesus pergunta, quem tocou? Olha, e Pedro disse, Senhor, tem tantas pessoas aqui que poderia ter tocado em você. Mas não, irmãos, quando a gente toca em Jesus com o coração, Ele reconhece, Ele sabe. No meio daquela multidão existia alguém que tinha tocado em Jesus com o coração. Essa mulher ela podia estar morrendo isolada na casa dela. Presta bem atenção, cuidado com o isolamento nos dias de luta. Nós já vivemos uma sociedade também que nos impele o tempo inteiro a estarmos isolados, né? O advento da internet trouxe muita coisa boa, mas também trouxe o isolamento. As igrejas ainda hoje encontram dificuldade de trazer de volta os seus membros. Porque as pessoas não querem estar na comunhão. As pessoas querem estar isoladas. E principalmente quando elas estão passando pelo sangramento, elas se isolam. Quem aqui já teve aquário? Levanta a mão. Já teve aquário, pastor? Aquário, é. Eu já tive aquário. E o aquário é assim. Eu comprei um monte de peixe pequenininho, tão bonitinho, cardume de peixes, né? E aí eu ganhei 2 peixes grandes. E o que eu percebi? Que toda vez que um peixe pequenininho se destacava do cardume, no dia seguinte, ele era comido pelo peixe grande.
E assim, pastor Nelson, eu fui perdendo todos os meus peixes pequenininhos. Porque primeiro ele se destacava do cardume, ficava nadando sozinho. E depois ele era devorado pelo peixe grande. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? O isolamento, ele mata. Quando a gente está sangrando, é para esse lugar que a gente tem que vir. É estar no meio da comunhão, é não desistir. Não, eu estou sangrando, eu estou abatido. É isso mesmo, vem abatido, mas vem. Vem estar no meio da comunhão dos irmãos, porque isolado você vai morrer. O inimigo vai te devorar. Vem. Essa mulher, ela podia morrer na hemorragia, no sangramento dela, isolada na casa dela. Mas ela decidiu ir. Ela decidiu viver um salto de fé. E ela encosta em Jesus. E o Senhor fala, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Poder. De mim saiu poder. Eu queria lembrar você nessa manhã que Jesus tem poder. Que Jesus tem poder para mudar todas as coisas, para fazer, para transformar. Jesus tem poder. Jesus tem poder, Érica, para transformar. E aquela mulher, ela encostou, foi além da circunstância dela, foi além do contexto social dela, ela rompeu com tudo isso, porque maior era a fé que ela tinha em Jesus. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se tremulando. Mas e o desespero dessa mulher? Pronto. Agora me descobriram, eu vou aqui no mínimo apanhar, ser jogada, sei lá Deus aonde, porque me descobriram. Eu vou ter que dizer que foi eu. Ela já estava esperando uma situação ruim acontecer, porque ela foi descoberta. E ela diz que foi ela. E, contrário de tudo que ela tinha imaginado, ela ouve, filha, a tua fé te salvou. Filha, filho, contrariando toda a circunstância, contrariando todo o impossível, contrariando todas as palavras de desiste, acabou, chega, você já deu tudo. Você quer ouvir do Senhor? A tua fé te salvou. Eu libertei, eu curei, eu transformei. Você quer ouvir isso do Senhor? Dá um salto de fé nessa manhã. O Senhor trouxe você a este lugar para te encher do poder dEle. Do poder dEle para que você transborde em fé. É esse o convite do Senhor nessa manhã. Volte a acreditar. Não é impossível. Para quem? Para mim. Para você. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo o Deus do impossível. É o Deus que estancou esse sangramento instantaneamente. É o Deus que quer estancar o sangramento da tua vida, o sangramento no teu ministério, o sangramento na tua casa. Onde está sangrando? Jesus é especialista em estancar sangue. Então, nessa manhã, com essa palavra que o Senhor me deu, e deu a você também, o meu convite é que você tenha um salto de fé nessa manhã. Saia desse lugar de estagnação, de que eu já fiz tudo. Ok, você já fez tudo. Então hoje você vai saltar e vai tocar em Jesus com seu coração. E você vai ver Ele transformar aquilo que você não pode. Vai ver Ele curar aquilo que você não pode. Nessa manhã eu gostaria de convidar você a declarar, no seu deserto, na sua luta, na sua adversidade, eu hoje vou tocar em Jesus. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque o Senhor nessa manhã ministra poder sobre os filhos dele, que querem dar salto de fé nessa manhã. Você não pode sair daqui. Ele não te trouxe a esse lugar para que você saia da mesma maneira. Tocar em Jesus. O convite nessa manhã é tocar em Jesus. Tocar com o coração
em fé, crendo que no campo espiritual, o seu milagre já aconteceu. Crendo que no campo espiritual ele já existe. Porque essa mulher precisou crer que espiritualmente algo já estava acontecendo para que ela se lançasse. Com tanto perigo, com tanta coisa que poderia acontecer a ela, ela preferiu se lançar, porque primeiramente ela creu que no campo espiritual Jesus já estava fazendo algo. Sangrar, irmãos, nós vamos muitas vezes. Porque esse mundo é assim. A nossa casa celestial não teremos mais dor, não teremos mais pranto, mas aqui passaremos por muitas lutas, por muitos desafios. Mas eu queria dizer para vocês, para todos eles há uma só resposta: Jesus. E quando Ele chega, Ele transforma. Quando Ele chega, Ele muda. Quando Ele chega, Ele tira a enfermidade, Ele liberta das drogas, Ele liberta do alcoolismo, Ele transforma a mente, Ele liberta da homossexualidade, Ele liberta da prostituição. É esse Deus que eu estou falando, que faz o que eu e você não podemos fazer. Talvez você tenha olhado para a sua situação, jorrando sangue, e você está ali estagnado, parado, dizendo: meu Deus, eu já estou cansada. Nessa manhã, o Senhor te dá novamente o grão de mostarda, para que você faça virar uma árvore. Senhor, nessa manhã, novamente o Senhor toca em você e diz: filha, um salto de fé nesse coração. Volta a sonhar. Volta a ter esperança. Toca em Jesus nessa manhã. Toca nele com o teu coração. Rasga o teu coração nessa manhã e fala para ele tudo que você está vivendo. Mas eu já falei, não. Fala com o teu coração nessa manhã. É o toque do coração que ele quer sentir. E eu tenho certeza que teremos muitos e muitos testemunhos neste lugar. Eu ouvi, pastora Priscila, naquele dia: filha, a tua fé te salvou. Eu ouvi, na vida do meu filho, foi transformado naquele dia: filha, a tua fé salvou teu filho. A tua fé mudou, a tua enfermidade, ela acabou, não tem mais. A tua fé ressuscitou aquilo que estava morto na tua vida. Muitos testemunhos nós teremos aqui, não para minha glória, porque eu não posso fazer nada por vocês, mas para a honra e glória do Senhor. Eu te desafio nessa manhã a ter ousadia. A ousadia que essa mulher teve, mesmo com toda a limitação física, social que ela tinha. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: pronto. Agora todas as outras coisas são outras. Eu não vou me preocupar com mais nada, porque eu preciso tocar em Jesus. Nosso convite nessa manhã: toque em Jesus. Que Deus abençoe a igreja e continue ministrando no seu coração. Amém?